Olá, boa noite. Estamos começando o programa Estilo Mulher. Estilo Mulher agora é 21 horas, gente. Não é mais 22 horas às terças-feiras, não. 21 horas, ao vivo, 9 horas da noite, ao vivo, aqui pela Rede Petrópolis de Televisão. E a reprise é na quinta-feira, às 6h30 da noite. Hoje é dia 25 de novembro, é o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. E para falar um pouco sobre esse assunto, será que com a sanção da Lei Maria da Penha aqui no Brasil e com o aumento aí no acesso à informação, será que as mulheres estão numa situação diferente agora na sociedade? Pois é. Então, para conversarmos um pouquinho sobre esse assunto, recebemos aqui a Drica Madeira, que é coordenadora do Centro de Referência ao Atendimento à Mulher, e também a advogada Denise Nunes. Fora essas duas entrevistadas maravilhosas que eu recebo hoje no Estilo Mulher, vamos falar um pouquinho também sobre decoração, uma dica especial, aquelas dicas especiais que o programa dá para você, e também uma receita de alfajor, gente, prático para você fazer em casa. Sabe o que é o alfajor? Aquele docinho, não é? Ibero-americano, que tem muito na Espanha, tem muito no Chile, na Argentina. Então, fica ligadinho, porque daqui a pouquinho você vai saber sobre essas informações. E o programa Estilo Mulher, você já sabe, são 30 minutos muito rápidos e você tem que ficar bem ligadinha para poder absorver tudo isso muito rapidamente. Então, agora a gente vai diretamente para essas duas entrevistadas que eu recebo aqui com muito orgulho, com muita honra no Estilo Mulher. A Denise Nunes, que eu já conversei com ela várias vezes em vários programas. Olá, Denise, como vai? Que é advogada. Você, tudo bom? Tudo bem. E a Drica Madeira, que é a coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher aqui em Petrópolis. Boa noite, querida. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você essa noite. Que também apresenta um programa feminino. Ainda apresenta um programa verdade, feminino. Pois é. De mulher para mulher, Marisa. Então, mas agora o assunto é muito sério, assim, porque... afinal de contas, será que a violência à mulher diminuiu com a sanção da Lei Maria da Penha? Ou será que ainda precisa de muito mais informação? A gente precisa discutir muito mais esse assunto para que as pessoas compreendam que há vários tipos de violência contra a mulher e que essa violência ela tem que parar imediatamente. Drica, como estão esses índices de violência contra a mulher aqui em Petrópolis? Bom, o que eu posso dizer a vocês é que dezembro do ano passado, a gente fechou com 1.600, um pouquinho mais, de atendimentos feitos a mulheres que estão vivendo situação de violência doméstica. Esse ano, a gente fechou a estatística até outubro, 30 de outubro mais ou menos, e a gente já fez mais de 1.700 atendimentos. Então, vai ter um aumentozinho substancial aí até o final do ano, até o final de dezembro. E eu acho que não tem muito a ver com o aumento da violência, não. Definitivamente, eu acho que com o advento da Lei Maria da Penha, as pessoas se sentiram mais protegidas. De alguma forma, a gente inventou a violência doméstica, né? Como é que isso era antes? Ela estava formatada de alguma maneira? Como é que isso aparecia socialmente? Então, acho que com a Lei Maria da Penha, a gente começa a dar uma cara, uma voz para essas mulheres. E com os instrumentos que a lei promove, como Centros de Referência e Atendimento à Mulher, como que eu coordeno hoje, que é ligado aqui ao gabinete do prefeito, né, na Prefeitura Municipal de Petrópolis, eu acho que as mulheres se sentem mais amparadas, ou melhores amparadas, né? Essas instituições trouxeram alguma credibilidade para a denúncia, para a procura de ajuda, para um caso de acolhimento. Então, acho que são outras informações que as pessoas têm, homens e mulheres inclusive, que levaram as mulheres a essa mudança de atitude, que para a gente parece um aumento da violência, mas eu acho que é mais uma mudança de atitude no que diz respeito à denúncia. Discute-se mais, isso. Não é? A violência. A gente está aqui no seu programa falando sobre isso. Exatamente. Então, acho que isso promove. Tem né? ações, daqui a pouco você vai falar aí sobre uma campanha internacional, não é, de ativismo contra a violência, com relação à violência à mulher. Agora, Denise, ela falou que a gente tem maiores formas aí de recorrer, tem algumas instituições, tem os centros, tem também o direito, não é? Os advogados, enfim, tem diversas maneiras. É verdade. Mas as mulheres ainda têm muito receio de denunciar, quer dizer, ela tem receio com relação à represália, por exemplo? Muito. Ainda porque esse desenvolvimento todo em torno da Lei Maria da Penha, como a Drica bem colocou, né, deu voz às mulheres, ainda falta muita coisa para acontecer. A mulher ela tem que ser... Existem alguns locais, os grandes centros, já conseguem salvaguardar essa mulher, né? Abrigar essa mulher, seus filhos, mas muitas vezes elas denunciam e são obrigadas a retornar para o lar. Ou seja,
para conviver novamente com aquele agressor. Mas ainda que seja assim, dessa forma, é necessário que haja denúncia, porque, primeiro, a denúncia vai nos dar uma estatística, que é muito importante, que é fundamental para que as políticas públicas de base, tanto do governo federal, estadual como municipal, eles possam se posicionar em relação a essa questão da violência contra a mulher. Então, se você não denuncia, você não vai ter noção do que está acontecendo. Dar voz a essa mulher foi muito importante com essa lei. Embora a gente não tenha noção do que era antes, né? Porque a mulher não existia uma lei específica sobre isso. Ficaria não como uma violência contra a mulher, mas ficaria como uma agressão, né? Ficaria como uma lesão corporal, talvez. Mas hoje em dia não, ela tem esse enquadramento da violência doméstica da Lei Maria da Penha, em que hoje o agressor ele pode ser preso, que isso também nos dá um conforto, né? O âmbito de agressão ele tomou uma proporção maior. Violência, o pai pode violentar a sua filha, o tio, o sobrinho, enfim, a mulher ela tomou um ângulo diferente. Então a denúncia ainda é a maior arma que a mulher pode ter. Agora, uma vez, bom, é importante porque ela acaba representando uma estatística. Isso, também. Mas uma vez que ela tem que voltar para casa, na verdade, a estatística é o que vale menos diante da vida dela, que é um grande risco. Com que ela tá certeza. correndo Mas a ali com gente precisa aquele fazer homem. uma pergunta aí, que é o seguinte: a mulher que denuncia o seu agressor, sendo ele o seu companheiro, vai voltar para casa por quê? Porque, assim, em tese, quando você denuncia alguém que comete uma violência contra você, você está afastado desse alguém. Exatamente. Seja na casa de um parente, Isso, de uma mas vizinha. que é o que a não é uma gente dependência aconselha. financeira. Muitas vezes é uma dependência financeira, mas como é que Exatamente. você vai dizer contra aquele que te sustenta? Isso não é um problema? Como é que você vai se virar depois? Vamos pensar assim, Então, abrigamos Como a se mulher. proteger? Essa é a Então, grande mas pergunta. abrigamos a mulher. Protegemos instantaneamente. Apanhei hoje, liguei lá para o CRAM, para o telefone de plantão, fomos à delegacia, registramos a ocorrência, isso vai virar um processo. Enquanto isso, eu estou abrigada até que o processo tome curso e tenha uma exato. decisão. A decisão do processo, o agressor vai Ser afastado do lar, por exemplo. suspensão condicional do Suspensão processo. condicional do O agressor não processo, vai ser preso, vai ir lá no fórum assinar um papelzinho a cada 2 meses, a cada um mês, não tanto importa. faz. O que a mulher faz? Ela vai viver para sempre no abrigo? Exatamente. Então, aí esse abrigo é fornecido por estadual. uma instituição. É um abrigo estadual. É. A gente, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma casa de acolhimento, chama Casa Abrigo Lar da Mulher, Isso. que tem 80 vagas que nunca foram preenchidas na sua totalidade. Então, a gente não tem um problema de falta de abrigamento. As mulheres nossas, fluminenses, de uma forma geral, elas não sofrem com esse problema. A gente tem um problema para além disso, Luciane, que é você pensar assim, uma situação de violência gravíssima que te leva a sair de casa com os seus filhos, da sua casa, você precisa de um abrigamento, você vai precisar de outras estratégias do Estado. Exatamente. Mas não é só isso que a lei fala, a Lei Maria da Penha. Ela tem tratado a miúde das violências que a gente resolvia antes de outras formas. Exatamente. Que não tinha um juiz para dizer quem estava certo ou quem estava errado. Eram as questões Porque nossas, era dado, relacionais. aquilo tudo era dado como normal, né? E Como a gente cultural. brigava, saía de casa e ia embora. Exatamente. E depois resolvia como é que ia fazer. Agora, com a lei, as pessoas querem também uma mágica. Então, elas querem assim, eu fui agredida hoje, tem uma lei que me protege, mas a lei protege a você te permitindo fazer um registro de ocorrência que vai gerar ou não uma denúncia. Olha, eu vou pedir uma licencinha para vocês aqui. Você Pois que não. está em casa já percebeu que a coisa hoje vai esquentar. As meninas têm muita informação para passar para você. Agora vamos mudar um pouquinho de pauta. Vamos falar sobre gastronomia. Já ouviu falar sobre alfajor? Então, é um doce maravilhoso, delicioso, com doce de leite, ibero-americano, tem muito na Espanha, na Argentina. E você vai ver um pouquinho agora como fazer através de um canal do YouTube. Eu trouxe para você um blog chamado Receitas de Minuto e você vai aprender como fazer esse alfajor. Olha lá. Oi pessoas, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de alfajor. Ela é super fácil de fazer, fica uma delícia e é muito crocante. Vamos aos ingredientes? 2 xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de açúcar, 1 colher de chá de essência de baunilha,
1 xícara de chá de manteiga sem sal e 500 gramas de chocolate meio amargo. Para começar a preparar o alfajor, eu vou adicionar aqui o açúcar, a essência de baunilha e a manteiga. Pode usar margarina também. O ideal é que ela esteja em temperatura ambiente, tá? Para facilitar um pouco o processo. Agora é só misturar até virar um creme. Se você quiser, você pode bater na batedeira também, tá? Tem que ficar assim bem cremoso. E agora eu vou adicionar os outros ingredientes. Vou adicionar aqui um pouquinho da água. É bom ir adicionando aos poucos a água e a farinha para você ir sentindo o ponto da massa. E agora, mexendo com a mão mesmo, para você sentir o ponto. A sua massa vai ficar no ponto quando ela formar uma bolinha, uma massa bem homogênea, tá? Agora, ideal, como é uma massa amanteigada, levar ela para a geladeira. Então, embrulhe em plástico filme para proteger do ressecamento e deixa lá por uns 10 ou 15 minutos, só para ela endurecer um pouquinho. Depois que minha massa descansou na geladeira, agora eu vou abrir. Eu tô abrindo só um pouquinho da massa porque não cabe tudo na minha forma. Então, para ela não ficar molinha, é melhor fazer aos poucos. Pode ver que minha bancada não tá enfarinhada, porque com a massa amanteigada não precisa. Você pode abrir com as mãos ou com a ajuda de um rolo. Mas não abre muito fino, porque essa massa é muito delicada, senão vai ser difícil de você colocar na forma depois que você cortar. É só cortar as bolinhas com um cortador de biscoito ou uma xicrazinha. Agora é só tirar aqui com cuidado e colocar numa forma com papel manteiga, ou se você não tiver, é bom dar uma untadinha com manteiga ou margarina, só para não ter perigo de grudar. Depois que você fizer todas as suas bolachinhas do alfajor, é só fazer uns furinhos com garfo para evitar que crie bolhas e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos ou até dourar. Você viu aí uma parte desse vídeo ensinando para você o alfajor. O vídeo inteiro você assiste lá no na nossa página do Facebook, tá lá, Estilo Mulher, você clica, vai lá, curte a gente, curte todos os nossos conteúdos e a gente vai postar para você o vídeo inteiro, inclusive aí com os ingredientes. Vamos para um intervalo comercial muito rapidinho e voltamos já já falando aí sobre o Dia Internacional aí com relação à violência à mulher. Voltamos já já. Zimmer Móveis e Decorações. Produtos de alta qualidade, requinte e beleza que transformam ambientes. Grande variedade e entrega rápida. Zimmer Móveis e Decorações. Hiper Shopping ABC, 2º piso. Telefone 2242-9075. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. Voltamos com o Estilo Mulher ao vivo, nessa terça-feira, 21 horas. Então, estamos falando de hoje, dia 25, que é o Dia Internacional de Combate à Violência à Mulher. E aí, estamos recebendo aqui a Drica Madeira, que é a coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, e também a advogada Denise Nunes. Falamos um pouquinho aí sobre essa questão da denúncia, que a mulher não pode ter medo de denunciar, que ela precisa denunciar até mesmo para poder mudar a situação dela e a situação da violência contra a mulher no país. Drica, quais são os tipos de atendimento no CRAM mais comuns hoje em dia, por exemplo? A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Uma advogada, uma psicóloga, uma assistente social, que vão fazer um acolhimento além das estagiárias, da pedagoga e tudo. Vão fazer um acolhimento das demandas iniciais. Nem sempre a procura inicial vai ser
acerca da violência. Quando a gente começa a discutir quais são as situações que essa pessoa, essa mulher vem vivendo, vem vivenciando, e começa a detectar ali algumas violências, o que tem ficado mais claro, que tem gerado estatística, que tem virado denúncia em alguma medida, são crimes de ameaça, injúria, que estariam ligados na Lei Maria da Penha à violência psicológica, é onde a gente localiza mais ou menos, né? Porque a lei fala de algumas formas de violência, que seriam a psicológica, a moral, a física, a patrimonial e a sexual. Mas isso vira tipo penal, que já existia, não vira nada, né? Já estavam lá os tipos penais, e a Lei Maria da Penha só dá essa abrangência, para a gente conseguir entender quando uma mulher diz, mas aí ele me xinga e ele faz... Onde que a gente localiza essa agressão? Onde que ela está? Seria um crime de injúria. Ele diz que vai me matar, então seria um crime de ameaça. E aí, sei lá, ele diz que vai me matar há 10 anos. O que é isso exatamente? Então, quando vai tipificar é outra coisa, mas no âmbito da lei eu acho que o que a gente pode dar destaque seria a violência psicológica nessas características, de ameaça e injúria, difamação um pouquinho, talvez. E, assim, um marido que, de repente, tem uma relação conturbada aí com a mulher no geral, não é? De repente, vinda da família, da relação dele com a mãe, enfim, com outras mulheres. E ele acaba projetando isso com a esposa. Ou, isso no caso de violência doméstica, marido e mulher, mas também tem pai, filha, enfim. Esses homens, eles podem ser reabilitados? Existem programas que trazem esses homens para diversas reuniões psicopedagogas mesmo e fazem uma análise. Eles passam a ter um tratamento psicológico dirigido, voltado para esse homem violento, para detectar aonde que estava a falha, aonde ocorreu o problema, por que se comportam dessa forma, para quê, qual o objetivo, e dali extirpar toda essa situação desagradável. Porque muitas vezes ele assistiu na infância, ou ele sofreu na infância algum tipo de violência, em que ele reporta, em que ele projeta isso quando ele tem a família dele, ou até mesmo a maneira como ele foi criado, desprezando a mulher. Ele foi ensinado dessa forma: a mulher é um objeto, mulher não é nada. Então, isso tudo ele vai ser tratado num grupo de homens que também possuem o mesmo perfil, e muitos são recuperados. De 100%, São Paulo, inclusive, tem muitos grupos nesse sentido. Rio de Janeiro parece que está se formando grupos nesse sentido. E de 100% se recuperam até 80%. 80% desses homens. Quer dizer, a esperança. Familiar, voltam a valorizar a mulher. Porque, às vezes, Luciane, a gente aponta, né, a pessoa, mas a gente tem que, na verdade, acolher essa pessoa e procurar saber o porquê daquele comportamento. E quando você passa a ter esse tipo de conduta, de atitude, você verifica, meu Deus, por trás daquele homem existe uma pessoa, um homem bom, um homem que vale a pena você investir, que vale a pena recuperar. E muitos deles voltam para os seios familiares, pedem perdão às suas esposas, aos seus filhos, porque a violência doméstica atinge não só a mulher, né, aos filhos, né, a todos. A violência no geral é uma patologia, não é? A pessoa que é extremamente agressiva, ela tem que procurar a causa daquela agressividade e tem que tratar aquilo, isso, não é? Isso que é fundamental. E eles se recuperam, voltam para as suas famílias, pedem perdão às suas esposas, aos seus filhos, e passam a desenvolver um comportamento completamente diferente, se envergonham. Gente, eu só acho que se isso é bom assim, nós devíamos fazer isso com outros tipos de crime, né? Porque a violência é um fenômeno muito engraçado, porque ela não é tratada dessa forma em nenhum aspecto quando você tira do âmbito doméstico contra a mulher. Quando é violência da cadeia não tem desculpa, aliás. Hoje em dia, até com bicho, né? Com animal da cadeia não tem desculpa. Não adianta pedir desculpa, não adianta reabilitar, não adianta tratar como patologia. Mas quando a gente fala mas não é só a reabilitação, tem que ter a punição também, contra não é? a mulher, fica sempre nesse âmbito da coisa mais...
é um sistema, é sempre um sistema, porque a gente é violento, porque a gente é criado dessa forma. A nossa socialização ela é muito violenta, né? A gente pede pouca licença, pouca desculpa, pouco por favor, e a gente vai criando os nossos filhos. É uma questão de educação, né? Também. Educação de básica. Civilidade. Eu acho que a violência está ligada à questão da civilidade. Isso que você colocou, hoje o STF já tem esse comportamento em que eles estão entendendo que a prisão não é uma forma de ressocialização. É porque aqui no Brasil ela é feita inadequadamente. Exatamente. Se ela fosse feita da forma que tem que ser, tem que haver uma punição com ressocialização. Exatamente. Não é? Agora, meninas, vamos voltar aqui para o roteiro, porque o programa é rápido. Senão a gente não consegue falar sobre tudo. Assim Pois é. Olha só. É verdade. Drica, com relação ao CRAM, assim, quais os suportes que o CRAM dá hoje em dia para a mulher Inicialmente, um primeiro acolhimento para discernir assim, o que você vive, quais são as dúvidas, como é que a gente pode ajudar. Outro, como é que você vai resolver o seu problema, porque o problema é seu. O problema é nosso, no âmbito da violência, e por isso a gente discute ele socialmente. Mas quando ele acontece com você, ele é individualizado, cada caso é um, não tem uma receita pronta. Então, você precisa entender a melhor forma. A gente tem uma intervenção nesse sentido. E aí, apresentar você que existe a lei, mas para além da lei, existem outras alternativas. Vamos separar, se for o caso. Se não é esse o caso, vamos pedir um amparo familiar, uma intervenção familiar mais efetiva, de repente de um pai mais enérgico, uma mãe mais enérgica, que a gente possa resolver. Hoje a gente tem uma parceria muito interessante com a Universidade Católica de Petrópolis, com o núcleo de mediação da universidade, que a professora Cristiane está tocando, e esse núcleo está nos dando suporte para a gente não judicializar todas as coisas. Entendi. Então, antes de ir para Maria da Penha, a gente vai negociar essa relação para ver, tem volta, tem jeito, dá para pedir uma desculpa e resolver, não vou fazer mais, vamos pactuar novos acordos nessa relação. Então, existem algumas coisas que a gente pode estar oferecendo à mulher que vive em situação de violência doméstica hoje aqui em Petrópolis. Bom, hoje começou em Petrópolis também, aqui em Petrópolis, uma versão de uma campanha internacional de 16 dias de ativismo com relação à violência. Pelo fim da violência contra a mulher. A gente chama, é uma campanha internacional de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O que é são essa 16 campanha, dias. como são essas ações que vão ser realizadas São em Petrópolis? 16 dias internacionalmente. Ela começa hoje no 25 com o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Tem o dia 1º, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS, o dia 6, que é o Dia do Laço Branco, e para nós em Petrópolis muito importante, porque a gente tem uma lei municipal que fala do Laço Branco, que é a mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher, e culmina no dia 10, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Na verdade, essa campanha ela não fala só da violência doméstica e familiar contra a mulher, são de todas as formas de violência contra a mulher, em especial tráfico de mulheres e exploração sexual. Eu acho que é o enfoque maior da campanha, porque está nessa pauta dos direitos humanos e demonstra uma preocupação do movimento de mulheres, não só com as suas próprias causas, mas com causas mais abrangentes que falem para outros setores da sociedade. Né? Não somos só mulheres, não queremos uma sociedade saudável só para mulheres, queremos uma sociedade para como homens e saudável mulheres. como um todo. Exatamente. É aquilo que a gente estava falando, a violência no geral é uma patologia. A gente está falando hoje sobre a violência contra a mulher, porque também o programa é feminino e hoje é o Dia Internacional. A gente começou hoje com ação na Praça Dom Pedro, ocupamos a praça, tivemos uma participação social lá dos transeuntes muito interessante. Eles construíram um varal que vai se transformar num painel, e um painel que, na verdade, é nosso último painel de uma atividade que o CRAM, junto com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, vem desenvolvendo no último semestre, que vai culminar no dia 9, em comemoração ao dia 10, e é a última reunião do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. A gente vai ter a abertura dessa exposição, que chama Mulheres de Fibra. É uma exposição feita em painéis que foram feitos em comunidades com mulheres discutindo a temática da violência. E quem está em casa, como é que pode entrar? E, enfim, não dá para decorar isso tudo, não é, gente? Então, tem que entrar em algum lugar, em algum site para ver essa programação. Como é que eu faz? acho que a gente vai estar disponibilizando no site da Prefeitura, lá no petrópolis.rj.gov.br. Se não está hoje, deve estar dentro em breve essa semana. E a gente está desenvolvendo diversas atividades. Eu espero poder te passar a atividade do dia 6 para você convidar os seus telespectadores a estarem conosco na Praça da Liberdade, fazendo uma grande mobilização dos homens, em especial pelo fim da violência contra a mulher. Bom, agora eu vou pedir mais uma vez uma licencinha para as meninas aqui, para a gente mudar de assunto, e vamos falar agora sobre decoração. Você já pensou aí em utilizar alguns outros recursos mais modernos para decorar a sua casa? Pois é, algumas pessoas estão utilizando lousa. Sabe o que é lousa? Aqueles quadros negros escolares. Então, aquele materialzinho pode ser utilizado para decorar a sua parede, ou até mesmo para você conseguir nomear alguns vidros ou recipientes para a organização da sua casa. Quer ver como? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho para você.
Faz tempo que a lousa deixou de ser uma coisa de escola. Agora ela tá em todo lugar. E o trabalho da Carol é justamente deixar suas lousas muito mais bonitas. Isso aqui parece giz, mas não é, né, Carol? Como é que você consegue esse efeito? Eu uso uma caneta de tinta para fixar. É a posca que eu uso. No preto e no verde escuro, a branca ela dá esse efeito de giz. Qual dica você daria para quem quer fazer essa letra bem bonitinha na parede de casa? Bom, eu quadriculo tudo primeiro, desenho a letra que eu quero direitinho, quadriculo e depois aumento no quadriculado com giz e depois apago. E é até legal apagar que ele fica sujinho, então dá mais impressão de giz ainda. A dica então é começar com giz de verdade e depois passar essa caneta por cima, certo? Isso. E onde você acha essas letras bonitonas? Na internet, procuro bastante sobre fonte, pesquiso bastante sobre rótulos antigos. Essa coisa de lousa a gente vê na cidade inteira ali, também na casa das pessoas. Por que você acha que tá rolando isso? A decoração atual revivou essa coisa de lousa, de escrever receitas na cozinha. É um charme, né? O legal dessa coisa de lousa é que você pode ter uma parede diferente a cada dia. E pode fazer isso não só na parede. As meninas do blog Super Zipper são adeptas do faça você mesmo. Como é que a gente consegue essa textura de lousa sem usar tinta? Então, a mágica é usar o papel contact. Basta cortar e aplicar ele na superfície. Você tem uma lousa como se fosse uma lousa de verdade. Como é que eu faço para escrever em cima desse plástico? Tem duas maneiras, usando o giz tradicional, esse aqui de escola. Que sai mais fácil, né? Isso, que sai mais fácil. Ou você pode usar essas canetas que são importadas, mas elas são canetas de giz. Então elas são como se fosse um giz mais líquido. Onde você acha que dá para colocar além da parede? Você pode usar o contact para fazer rótulos em potes de vidro, que fica super legal. Uma outra ideia é você usar ele em fundo de bandeja. Então, quando você tem uma festa, você pode identificar quais são os petiscos escrevendo no papel no fundo. Se ficar alguma bolinha, assim, bolinhas pequenas, não bolinhas grandes, você pode deixar ele um pouquinho no sol, porque o plástico dá uma amolecida, aí é mais fácil de você alisar a bolinha. Ou você pode chegar com um alfinetinho e furar. Esse foi o vídeo do canal M de Mulher, do YouTube, para você aprender aí a utilizar uma lousa, ou com uma tinta, lousa, não é? Que simula aquela antiga lousa dos quadros negros escolares, ou então um contact para você conseguir nomear aí os recipientes e os vidros que você tem na sua casa. Agora a gente vai encerrando aqui com essas meninas maravilhosas no estilo mulher, falando sobre o Dia Internacional de Combate à Violência à Mulher. Bom, finalizando, gente, resumidamente, vocês já viram que tem que ter bem rápido. Denise, qual é o passo a passo? A pessoa que sofre violência doméstica, como ela tem que fazer, quem ela deve recorrer rapidamente? Bom, se a violência atingiu fisicamente de uma forma muito grave, primeiro atendimento hospitalar. De lá, o próprio hospital gera um boletim de atendimento e de ocorrência na delegacia. E se foi algo que dê para ela ir até a delegacia, registrar a ocorrência imediatamente. Eu gostaria de deixar para você, Luciane, uma estatística que é o seguinte. Isso é uma estatística da Organização das Nações Unidas, da ONU. 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual. E cerca de 120 milhões de meninas já foram submetidas a sexo forçado. E 133 milhões de mulheres e meninas sofreram mutilação genital. Infelizmente, essa é ainda uma estatística que é triste de você ler. Eu tenho aqui uma complementação que é entre 15 a 44 anos, elas correm maior risco de sofrer estupro e violência doméstica do que de ter câncer. Sofrer acidente de carro, morrer em guerra ou ter malária. Então, é absurdo, né? É um número ainda absurdo. Então, tem que denunciar. Bom, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, Denise? 2237-6317, com muito prazer, com muito carinho, receberei vocês, mulheres. Obrigada pela sua presença. Drica, como é que as pessoas podem recorrer Querida, ao eu CRAM? queria convidar você, a todas que estão nos assistindo e a todos também, que nos fizesse uma visita lá no Centro de Referência e Atendimento à Mulher, fica na Rua Santos Dumont, número 100, atrás do Instituto da Mulher, da Criança e do Adolescente. Nosso telefone é 2243-6212 e o de plantão 98819-6914.
entra no Face, acha a gente, tem uma página do CRAM, entra na sua página e acha a gente pela sua página. Então, acho que estamos todos em casa e todos pela mesma causa, né? Diga não à violência contra a mulher em qualquer forma e de qualquer forma. Contra a mulher e violência no geral, não é? Acho que a gente tem que saber ser um pouco mais civilizado, enfim, conversar, dialogar e trabalhar aí os problemas que fazem com que a gente seja mais agressivo ou agressivo de uma forma desnecessária. Obrigada mais uma vez, Drica. Obrigada mais uma vez, Denise. Isso, um prazer estar aqui. Um prazer receber vocês sempre. Eu estou encerrando o Estilo Mulher, lembrando que a reprise do Estilo Mulher agora é às quintas-feiras, 6h30 da noite. Agradecendo a Zimmer Móveis, das minhas poltronas maravilhosas, Checklist Petrópolis, que me veste, também Cida Coelho, do Estúdio da Beleza, que faz o cabelo, e agradecendo a você que está sempre aí acompanhando a gente. Muito obrigada e tchau, tchau.